Vamos então ao terceiro passo para a libertação. Na aula anterior, nós já vimos o primeiro passo, que é dependa de Deus. O segundo, confronte a sua prática com a palavra e dê nome ao pecado. E hoje nós vamos aprender o terceiro, o quarto e o quinto passos. O terceiro diz assim: anule o peso da culpa. É importante a gente entender que a culpa é igual a peso. Vamos fazer essa equação aqui? Culpa igual a peso. Ninguém deve andar pesado, carregando pesos. O próprio Senhor Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, com uma carga maior do que vocês são capazes de suportar. Então, a caminhada com Deus não sugere peso, mas culpa é igual a peso, que é igual a mim. O peso, a culpa apontam para mim, como se tudo dependesse de mim. Mas o arrependimento, que é aquilo que a palavra de Deus nos propõe, aponta para mudança. O arrependimento, ele gera a possibilidade de mudança, que aponta para a graça, o favor imerecido de Deus. Isso é a base do Evangelho. O Evangelho não é centrado em nós mesmas, mas em Cristo Jesus, na sua graça, na sua redenção e na possibilidade de, andando com Ele, vivermos uma vida completamente transformada. Essa é a base desse terceiro passo. Anule o peso da culpa. O versículo 9 do Salmo 51 nos ensina o seguinte: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Salmo 51, versículo 9. E também lá nos versículos do 7 ao 9, nós podemos ler algo muito importante, que diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. O sentimento de culpa e a condenação precisa existir a esse momento que você se sente culpado, que você se sente condenado, mas você não deve ficar nisso, ficar nesse estágio, nesse nível. Essa culpa, esse remorso, eles vão te conduzir a um caminho de arrependimento, de repugnância com relação ao pecado e não ao pecador, ok? Você começa a entender que aquilo que você fez não é correto, que aquilo que você fez não é adequado e que não é o que você pode fazer em Cristo. Você entende isso? O arrependimento, ele nos leva à nossa verdadeira identidade, à nossa dependência do Pai. Em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive viver uma vida correta, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Você se arrepende porque você pensa assim: eu poderia fazer diferente. Em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, eu poderia ter escolhido um outro caminho. Eu me arrependo da escolha errada que eu fiz. Eu me arrependo do caminho errado que eu tomei. Eu não quero isso. Eu tenho uma repugnância com relação a isso. E eu quero viver o novo. O que a nova vida em Cristo Jesus me propõe. Mas se esse sentimento de culpa, de condenação se mantém, continua vivo, forte na nossa vida, criando raízes, nunca vamos desfrutar da verdadeira liberdade e nós não vamos avançar. A proposta bíblica não é que você se sinta culpada, mas é que você se arrependa. A culpa vai continuar te mantendo no lugar de escravidão, te mantendo naquele pecado que te fez cair. Porque um pecado confessado, ele é esquecido. Por Deus e por nós. Se você confessou, você esquece. Não há mais culpa, não há mais peso.
O arrependimento te livra disso. Então você também se torna livre para pensar em outras coisas, para fazer outras coisas, para focar em outras coisas. Mas se você continua brigando no seu coração, um sentimento de culpa, de condenação, de autopunição, então você não é livre para sair desse lugar, para viver algo novo, porque você continua pensando naquilo, sonhando com aquilo, se punindo com relação àquilo, você não esquece o que te fez cair. E qual é a possibilidade de você cair de novo? Enorme. Porque você continua pensando naquilo, continua respirando aquele problema, continua vivenciando nas suas emoções aquele problema, a probabilidade de buscá-lo é muito grande. Quando você se arrepende, você deixa. Lançou aquilo no mar do esquecimento. Você esquece. Sua mente é livre para se concentrar em outras coisas. Nós precisamos nos conscientizar de que se Deus perdoou e purificou o nosso coração, realmente estamos limpos e inculpáveis. Se Deus te limpou, você está limpa. Se Deus te perdoou, você está inculpável. Jeremias, ele vai dizer assim: lava-me e ficarei limpo, sara-me e serei sarado. Deus não faz nada de maneira incompleta. Quando Deus faz, ele faz de verdade. Se ele te sarou, você está sarada. Se ele te limpou, você está limpa. Você confessou o seu pecado, não há mais condenação. Não há mais dedos apontados. Você está livre para recomeçar. É isso que ele diz no verso 7. Purifica-me e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei limpo. Por isso que a gente começou. O primeiro passo é depender de Deus. É uma ação de Deus, então ela é completa em si mesma. Está feito, está consumado. Tetelestai. Você está limpa. Porque Deus não faz nada de maneira incompleta. Deus não faz nada pela metade. Outra coisa que a gente precisa se conscientizar é de que os sinais da liberdade são alegria, festa e restituição. É isso que diz o verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Então, qual é o sinal do arrependimento? É a tristeza? É o abatimento? É a autopunição? É você andar se martirizando, dizendo que pessoa terrível eu sou? Não. Isso é resultado da culpa. Isso não é confissão de pecado. Isso é autopunição. Você não deve entrar nesse lugar. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Você deve se apropriar do perdão de Deus. Os sinais do arrependimento de um pecado confessado diante do Pai são alegria, festa e restituição. E não foi isso que aconteceu com o filho pródigo em Lucas 15? Quando ele retorna arrependido, confessando o seu pecado, ele disse a seu pai: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. O que o pai faz? Lave-o, limpe-o, troque suas vestes, calce seus pés sujos e vamos celebrar, anel no dedo. Restitui a posição de filho, porque ele já não está mais se vendo assim. Então o arrependimento leva a um regozijo, a uma paz, a uma tranquilidade. É isso que a gente precisa buscar. É esse o caminho que precisamos trilhar. E outra coisa também, nós devemos nos conscientizar. Deus não se lembrará do que cometemos depois de nos haver perdoado. O verso 9 diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Esse pecado confessado Deus joga lá no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha bem na frente: é proibido pescar. É proibido pescar. Nós é que lembramos o Senhor daquilo que Ele já esqueceu. Pecado perdoado é pecado esquecido. Deus esquece, não há mais condenação. Não há mais dívida quando você pede perdão. O perdão anula a dívida. O que fica é a consequência. Porque o mundo está pautado sobre o princípio da semeadura. O que o homem semear, ele vai colher. Então, se você semeou um adultério, você vai colher a desconfiança de alguém. Isso é fato.
Mas você pode reconstruir uma vida e demonstrar que você se tornou uma pessoa confiável novamente. Deu para entender? Então não insista em fazer com que Deus se lembre daquilo que ele já esqueceu. Stormy Martin, no livro 30 Dias para se tornar uma mulher de oração, ela diz assim em um trecho: com frequência vivemos com coisas que não deveriam nos acompanhar. Passou, ficou para trás. Você vai lidar com as consequências, mas não com a condenação disso. É diferente. Escreveu aí? Fez as suas anotações sobre o terceiro passo? Anule o peso da culpa? Está pronta para ir para o quarto passo? Podemos ir juntas para o quarto passo? E nós chegamos então no quarto passo para a libertação, que é viver em santidade cada dia. Cada dia. Isso é uma escolha diária, nós vamos entender melhor no decorrer desse quarto passo aqui. É algo que se constrói paulatinamente, gradativamente. É uma vontade que se renova a cada novo dia. Aqui no Salmo 51, dos versos 10 ao 12, nós podemos ler: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Nós sabemos, como diz lá em Provérbios 4:23, que sobre todas as coisas que devemos guardar, a mais importante a ser guardada é o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. É dele que vai fluir pensamentos, atitudes, palavras, comportamentos. Então essa fonte precisa estar guardada, protegida e purificada. Porque é dele que procedem as coisas com as quais nós vamos nos relacionar com o outro, a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Então ele precisa estar puro. O meu coração precisa estar puro para que a minha mente, as minhas palavras e as minhas atitudes também estejam. Só Deus pode tornar puro algo que está impuro. O salmista reconhece que o pecado que ele cometeu teve origem no seu coração. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós somos tentados de acordo com a concupiscência da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos e a soberba da vida. O nosso desejo, as nossas ambições, as nossas aspirações é que vão gerar as tentações adequadas para a nossa vida. Então o salmista, ele compreende que do seu interior, do seu coração, vem um desejo mau que o conduziu àquele pecado. Então ele não pede assim: Senhor, tira esse pecado de mim, afasta isso de mim. Ele diz: trata o meu coração. Porque há algo dentro de mim que me empurra para esse pecado, que me empurra para essa prática. Talvez uma carência, talvez algo mal resolvido em nossa vida, em nossa história, nosso passado, a nossa educação, um trauma. Talvez seja algo com o qual nós estamos alimentando um impulso da nossa carne e isso precisa ser sanado, precisa ser sarado. Precisa haver um conserto lá no meu interior. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que eu era uma pessoa muito reclamona e eu detectei uma raiz de ingratidão que tinha uma origem em um problema da minha vida. Então eu tive que tratar isso. Aprender a ser uma pessoa grata para desenvolver uma linguagem alegre, espontânea, divertida, feliz. Eu tive que tratar a raiz do meu problema. Ao invés de pedir: Senhor, me faz sorrir mais, reclamar menos. Não funciona, gente. Nós não somos um robô programado. Nós precisamos mudar o sistema de funcionamento. Precisa mexer nos fios lá dentro da gente. Mudar o funcionamento para que o nosso comportamento reaja de maneira diferente.
Então é tratar lá dentro, não superficialmente. Então, se você é uma pessoa que reclama muito, qual é a razão disso? Isso precisa ser tratado. Se você é uma pessoa que quer agradar todo mundo, isso não tem origem numa raiz de rejeição? Então precisa ser tratado isso, fazer um conserto na sua vida com as pessoas que geraram esse sentimento de rejeição em você, para que seja tratado isso, e aí você já não caminhe mais nesse vício de querer agradar todo mundo. Deu para entender? Há uma raiz. E é lá que nós precisamos tratar. A pastora Viviane Martinello, em uma das suas mensagens, ela disse o seguinte: o problema de uma árvore nunca está nos seus frutos, mas na sua raiz. Muitas vezes nós queremos tratar o fruto. Senhor, conserta esse fruto aqui que veio podre. Conserta esse fruto aqui que está demorando para amadurecer. Não, Senhor, mexe na minha raiz. Porque alguma coisa na minha raiz não está legal. Não está funcionando bem e está produzindo esses frutos mais ou menos. Eu preciso ser tratada na fonte do problema, para que as águas que jorrem dessa fonte sejam águas limpas, purificadas e restauradas. Amém? Você entendeu isso? Então, para você ser liberta, não adianta tratar o problema, tem que tratar o foco. Né? Não é tratar o sintoma, melhor dizendo, é tratar o mal, a raiz. Qual o grande problema que a gente teve com o Covid? Não tem remédio para o Covid, a gente trata os sintomas, os problemas que ele causa, mas o vírus em si, o que combate esse vírus? Ainda não foi descoberto um remédio eficaz para isso. Mesma coisa, às vezes a gente quer tratar a febre, mas o problema, a gente quer tratar a dor de cabeça, aí fica assim enchendo de analgésico, mas o problema é um desvio na sua coluna, o problema é na sua arcada dentária, tem que tratar os seus dentes, que essa dor de cabeça vai passar, tem que diminuir o açúcar, você tem que descobrir o que está gerando a dor de cabeça, para tratar o problema, senão você vai viver a vida inteira tomando analgésico. Você pode resolver o problema da dor de cabeça, mas você cria dependência do analgésico. Você não é liberta, você não é livre. Não é essa a proposta bíblica. Quando o problema é tratado, há libertação. Porque você aprende a caminhar de uma nova maneira. Quando Paulo diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com suas próprias mãos. Aquele que mentia, não minta mais. Agora, fale a verdade ao seu próximo. O que ele está dizendo? Combata o problema. Combata o problema e aprenda a viver de uma maneira diferente. Desenvolva um hábito diferente. Além disso, a vontade de obedecer a Deus, como ele coloca aqui, cria em mim, ó Deus, um espírito renovado, inabalável, uma vontade nova e firme, dependendo da tradução bíblica que você tem aí em mãos. Essa vontade de obedecer a Deus precisa ser renovada cada dia. A cada dia. Não é uma decisão que vai valer para a vida inteira, gente. Todos os dias eu decido obedecer. Todos os dias eu decido permanecer no caminho da libertação. Todos os dias eu decido ser livre. É como um prisioneiro que está livre da sua pena e ele todos os dias decide viver como um homem livre. Mas se ele volta a praticar aquele crime, ele se mantém escravo do seu pecado e escravo da justiça. Entende? Então é uma decisão que precisa ser renovada. Olha a sabedoria do salmista quando ele diz: eu preciso ser renovado no meu desejo de obedecer. A decisão de ontem não vale para hoje, a de hoje não vale para amanhã. Todo dia eu renovo a decisão de ser uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Paulo vai dizer que nós devemos efetuar a nossa salvação, colocar a nossa salvação em prática. Significa que todo dia eu vou aceitar Jesus? Não, mas todo dia eu decido andar num caminho de liberdade. Todos os dias eu decido seguir o que a Bíblia me ensina. Todos os dias essa vontade precisa ser renovada, porque é essa vontade renovada que nos dá o quê? Estabilidade. É o que nós buscamos, ser estáveis nas nossas decisões. O versículo 10 diz assim, ó, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito
inabalável. Essa é a versão NVI. Mas há uma outra versão que diz: dá-me uma vontade nova e firme. Nova. Mas não é nova, né, Ana? Porque foi a decisão que eu tomei ontem, mas ela é nova porque ela é para hoje. Muitas vezes nós erramos nesse ponto. Nós achamos que a decisão de hoje, ela vai garantir toda a vida. Essa decisão de hoje precisa ser renovada todos os dias. É como uma planta que todo dia você molha, todo dia você cuida dela, todo dia você repara como ela tá. Todo dia, mesmo que você não molhe todo dia, porque talvez seja uma espécie de planta que não exige esse tipo de cuidado, mas todo dia você repara como ela tá. Eu não molho os cactos que eu tenho aqui, os cactos não, como que a gente fala? Você já sabe aí, aquela espécie de planta, né, que a gente cuida, que são essas plantas tipo cacto. Você não vai molhar todo dia, né? Não é todo dia que você vai fazer isso, mas todo dia eu olho. Todo dia eu olho para ver como ela tá. Se ela tá bem, se não tá, qual é o aspecto, se tem um galinho quebrado. Todo dia eu olho. Então, a nossa vida precisa ser vigiada todos os dias. Eu preciso estar o tempo todo ali, vigiando o meu coração, com guardas na porta do meu coração, protegendo e livrando do mal. E como que isso é possível? Como que eu faço isso? Como é que eu me torno essa vigilante do meu coração? Essa mulher que guarda o meu coração? Como eu me torno assim? Primeiro, buscando a presença de Deus. O verso 11 diz: não me expulses da tua presença. Buscando a presença, desejando a presença, colocando o Senhor em primeiro lugar. Sabe, a gente tem que ter cuidado para não criar uma religião em cima da vida devocional. Você tem que fazer devocional todo dia de manhã, mas eu preciso te dizer que começar o seu dia com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bota seu celular para despertar meia hora antes, vai orar, vai ler a palavra, vai ter o seu tempo com o Senhor. Isso é muito importante, é muito precioso. Isso muda a qualidade do seu dia. Busque a presença. Segunda coisa, valorize o Espírito de Deus, que é santo e mora em você, e dependa dele. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito. A gente sabe que isso é um conceito do Velho Testamento, que o Espírito Santo vinha, estava numa pessoa para que ela realizasse uma missão especial, mas podia sair dela. O Novo Testamento traz o período da graça, em que o Espírito habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo, não visitado por ele, como no Antigo Testamento. Mas Davi experimentou a visitação do Espírito Santo. Ele sabia que era diferente o Davi com o Espírito Santo e o Davi sem o Espírito Santo. E ele disse: não retires de mim esse Espírito. Valorize a presença do Espírito Santo. Talvez nós que vivemos na graça, que temos o Espírito habitando em nós, a gente não valorize tanto quanto esses homens que experimentavam a visitação do Espírito Santo valorizaram. Às vezes aquilo que nós temos sempre nós não valorizamos, não é verdade? Valorize o Espírito que é santo e habita em você. O poder, a presença de Deus em você. Valorize a intimidade com o Espírito Santo. Não fira, não magoe, não ofenda, não entristeça, não quebre o elo, não quebre a aliança com Ele. Valorize o privilégio que é ser morada do Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo na sua vida. E o terceiro ponto diz: alegre-se. Como que eu posso fazer isso? Buscando a presença, valorizando o Espírito Santo. Terceiro, alegrando-me na nova vida e no novo estilo de viver que essa nova vida me traz. O verso 12, na parte A, diz: restitui-me a alegria da salvação. Me dá essa alegria de ser salvo, de viver uma vida diferente, de viver uma vida cristã autêntica, de viver os princípios da palavra. Alegre-se, porque você é livre para fazer a vontade de Deus. É livre para viver como a Bíblia ensina. Antes você não podia, porque todos nós éramos escravos do príncipe que opera nos filhos da desobediência. Como Paulo fala em Efésios, andávamos segundo o curso desse mundo, desobedientes, desgarrados, fazendo o que dava vontade de fazer. Nós não éramos livres para escolher Jesus, mas hoje somos.
Alegre-se nisso. Ao invés de dizer, eu não consigo vencer esse pecado. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a nova vida. Eu tenho a vida de Jesus em mim. Eu sou livre para escolher a tua palavra. Alegre-se por ser uma pessoa salva, por ter a presença de Deus em você. E 4, obedeça prontamente. Prontamente. Eu digo para minhas filhas, a obediência, ela é imediata. Imediata. Você não obedece quando quer, você obedece quando é mandado. É importante que seja feito naquele momento, não deixe para depois, não fique pensando muito, não fique raciocinando muito. Deus mandou, obedeça. Obedeça. Se você começar a pensar, você pensa aí comigo. Se Abraão ficasse pensando sobre matar Isaac, será que ele faria isso? Se Jesus ficasse pensando na cruz, como ele pensou no Getsemane, a angústia foi tamanha que ele disse, afasta de mim esse cálice, mas, faz logo isso que tem que fazer. Como ele disse para Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer, vai logo. Eu tenho que obedecer logo, porque isso é difícil demais, se eu ficar pensando muito, é arriscado eu não ir. Então, obedeça prontamente. Obedeça, Deus mandou, obedeça. Obedeça imediatamente. A obediência, ela é imediata. Obedeça. E assim nós fechamos esse 4º passo. Viver em santidade. Quero ressaltar aqui esses 4 pontos de uma vida santa. Busque a presença de Deus. Valorize o Espírito Santo. Alegre-se na nova vida. Faça a oração do salmista no Salmo 119. Senhor, abre os meus olhos de maneira que eu contemple as maravilhas da tua lei e obedeça prontamente. E eu lembrei o nome das plantas, suculentas. O Espírito Santo é demais. Ele não me deixaria esquecer. Suculentas, cuide da sua vida, repare na sua vida. Cuide de você, cuide da sua caminhada com Deus. E agora vamos para o último passo. Vamos lá? Uau! Você chegou aqui no 5º e último passo para a libertação. E nós vamos aprender que esse 5º passo consiste em anunciar verbalmente, ou seja, testemunhar a salvação de Deus. No Salmo 51, que é o salmo que temos estudado juntas, dos versos 13 ao 15, nós podemos ler: Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus olhos, e minha boca proclamará o teu louvor. Nós precisamos nos comprometer com o testemunho da nossa libertação. Precisamos contar para os outros o que Jesus fez por nós. Tem uma música do Thales Roberto que diz assim: olha o que ele fez comigo, olha só o que ele fez comigo. Você pode não acreditar no que ele fez com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas olha só o que ele fez comigo. Você está vendo o que ele fez comigo? Não guarde para si mesma o testemunho de cura, de transformação. Nós precisamos testemunhar verbalmente, publicamente, aquilo que Deus fez no nosso secreto. Precisamos contar, porque isso anima os outros. Paulo nos ensina, consolai uns aos outros com as mesmas consolações com que foram consolados. Eu recebo uma consolação e eu consolo outros. Quantas pessoas estão passando nesse momento por situações que eu já alcancei vitória? E eu posso tornar a vida dessa pessoa mais fácil, dando a ela o caminho das pedras. Muitas vezes eu passei por isso, ela que passa também. Ninguém me ajudou, também não vou ajudar. Não, isso não é atitude de pessoas que têm sido quebrantadas pelo Espírito Santo. A minha vida pode se tornar uma inspiração para que outros errem menos. Por que eu vou reter a solução do problema de alguém? Por que eu vou reter as pedras que as pessoas poderão pisar em meio à travessia de um riacho? Por que eu vou querer que elas molhem os pés? Eu molhei os pés para que outros não molhem. Eu andei no chão sem asfalto para que outros trilhem um caminho asfaltado.
Eu sofri para que outros caminhem uma vida de liberdade e de alegria. Esse é o pensamento cristão. É isso que diz a palavra em Isaías 53 sobre Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer. O nosso sofrimento pode se tornar um impedimento para que outros sofram. Por que eu vou reter isso? Por que eu vou reter isso? Eu preciso me comprometer com o meu testemunho. Não tenha vergonha do seu pecado confessado. Se envergonhe daquilo que você ainda não confessou. Quantas vezes eu escuto mulheres falando, eu tenho vergonha de falar que eu já fiz isso. Você fez, você não faz mais. E o fato de testemunhar isso pode livrar que outras façam. Nós somos responsáveis socialmente um pelos outros, gente. Nós ajudamos uns aos outros, nós facilitamos a vida um dos outros. Se todo mundo pensasse assim, a vida seria mais leve, mais fácil, menos dolorosa. Se você trilhou a via dolorosa, eu não precisei caminhar a via dolorosa. Jesus caminhou por mim. Então seja um exemplo, uma inspiração para outras pessoas. Anuncie o caminho para a cura. Como você conseguiu e o que você precisou fazer. O verso 13 disse, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Eu direi para eles, não faça isso, porque eu fiz e me dei mal. Eu fiz e caí. Ande por esse caminho aqui que você vai obter resultados diferentes. Ensine os transgressores. Ensine as pessoas a não errarem onde você errou, a não caírem onde você caiu. Se você já experimentou um divórcio, se comprometa com aconselhamento de namorados. Quem sou eu para aconselhar? Uau, você é uma pessoa com uma bagagem tremenda. Você tem muita condição de ajudar alguém. Você passou por algo muito difícil e você não quer que outros passem. A perspectiva dos nossos problemas precisa ser a luz da palavra de Deus, irmãs. Vamos ajudar uns aos outros. Confesse nos lábios o que ocorreu na mente e no coração. Isso é tão importante. O verso 14 vai dizer, ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. Ele é claro, os crimes que eu cometi são crimes de sangue. Eu matei, eu pequei, eu planejei o assassinato daquele homem. Ele é claro com o que ele está falando aqui. Quando você confessa com os seus lábios, sabe o que acontece? Você tem mais temor de errar de novo. Mas se você errou, ali mesmo se consertou com Deus, ninguém ficou sabendo, a chance de você cair de novo é muito grande. Confesse, ensine, receba palavras de louvor da parte de Deus. O verso 15, Senhor, me faz louvar novamente. Dá-me, Senhor, canções de louvor. Gente, o Salmo 51 é um salmo, é uma música cantada de um problema de Davi. Se Davi não fosse um homem que entendesse essas verdades que eu estou ensinando para você hoje, não teria esse workshop. Você não teria essa palavra, pelo menos não no Salmo 51. O Salmo 51 não existiria. Mas ele se comprometeu, ele recebeu cura, restauração, e ele disse, eu estou curado, eu estou perdoado, eu posso seguir adiante. Você caiu? Isso não te torna pior do que ninguém. Porque a Bíblia diz, quem está de pé, olhe para que não caia. A condição para cair é estar de pé. Essa é a condição para cair. Você está de pé? Eu estou de pé. Não vou cair nada. Que isso? Essa é a condição para cair. Quem está de pé, olhe para que não caia. Vigie sua vida. Não menospreze alguém que errou, que construiu uma história diferente da sua. Você está casado, não olhe com desprezo uma mulher divorciada. Ela carrega bagagens e ensinamentos que você não conhece. Valorize quem ela é. A história dela. Talvez ela esteja vivendo algo que ela não queria viver. Ela não casou para isso. Mas Deus é aquele que faz com que tudo coopere para o nosso bem. O nosso Deus é especialista em pegar algo que naturalmente só serviria para a nossa desgraça e transforma em uma ferramenta útil nas suas mãos. Não despreze, minha irmã, alguém que Deus quer usar. Não condene alguém que Deus perdoou. Não marginalize alguém que Deus trouxe para perto. Não seja como o filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo.
que não valorizou a atitude de arrependimento do seu irmão. Celebre a nova vida. O verso 17 e 18 é a conclusão do nosso workshop, diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido, rápido em confessar e que não ponha culpa em ninguém. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Com certeza, nós pecaremos de novo, de alguma forma. Mas o que a gente deve fazer quando errar? E talvez até se errar na mesma coisa, o que a gente precisa fazer? Nos quebrantar. Reconhecer o nosso pecado e a gravidade dele. Pedir perdão e recomeçar. Tem uma canção do Diante do Trono que diz assim: Deus do recomeço, perdão que eu não mereço, vira a página da minha história, tudo novo se faz. Eu fiz questão de colocar essa roupa aqui. Eu peço assim a orientação do Espírito Santo até no que eu vou vestir, porque eu acho que tudo comunica a graça de Deus. E tem uma parte aqui, um azul bem escuro, aqui embaixo um azul marinho, mas a maior parte é branca. Sabe, uma vez um amigo pegou uma folha em branco e mostrou para os jovens lá da igreja. E ele disse assim: o que é isso aqui? O que é isso aqui? E a gente disse: é uma folha em branco. E ele pegou uma caneta preta e fez uma bolinha e mostrou para a gente. O que é isso aqui? A gente disse: uma folha em branco com um pontinho preto. A caneta dele era preta, o meu aqui é vermelho. Ele disse: gente, mas o que é esse pontinho vermelho se comparado a todo o espaço em branco? A sua vida não se resume num momento de erro. A sua vida não é o seu erro. O seu erro é parte da sua história. Não olhe as pessoas pelos pontinhos pretos. Seja como Deus, o Salmo 103 diz que Ele não nos trata segundo o nosso pecado. Ele não nos vê pelos pontinhos pretos da nossa história, mas Ele vê a página em branco que nós somos criadas para si. Se você tem o Espírito Santo, maior é o branco em você. Desfrute disso, agradeça por isso. Não fique presa para sempre nos seus erros. Que Deus te abençoe. Obrigada por sua companhia. Obrigada por ter compartilhado comigo esses 5 passos. Espero que você coloque em prática e que eles sejam úteis para você, como eles foram para a minha vida anos atrás e têm sido até hoje. Deus te abençoe. Eu compartilhei com você durante essas 2 aulas 5 passos para a libertação. Mas vale a pena dizer que 5 passos não são dados em 5 minutos, nem em 5 dias. Cada um deles é dado ao seu tempo e leva um tempo para ser desenvolvido. Exige esforço, dedicação, disciplina e um querer renovado, como a gente aprendeu aqui no Salmo 51. Não desista no primeiro fracasso, não desista no segundo fracasso. Aliás, não desista nunca. Eu tomei uma decisão, eu me lembro de uma cena do filme Enrolados, de uma versão mais divertida que a Disney fez do filme Rapunzel. E tem uma hora que ela começa a brigar com aquela mulher que a aprisionou por tantos anos. E aquela mulher grita com ela e diz: Rapunzel, fique quieta, pare de lutar. E ela disse: nunca! Eu nunca vou deixar de lutar. Eu nunca vou me entregar. Eu vou lutar contra você, contra esse domínio, enquanto eu viver. Seja assim. Nunca desista de lutar. Nunca se entregue. Continue lutando, porque você pode todas as coisas por meio da força de Deus. Amém? Esse material, esse workshop que eu apresentei a vocês aqui nessas 2 aulas é fruto de um estudo que eu fiz há anos atrás, porque eu queria me ver livre de um problema que me acompanhava já por muito tempo. Então eu estudei o Salmo 51 e o transformei em um material de apoio, de estudo.
né? Eu fiz as minhas anotações e depois editei, formatei para que pudesse ser compartilhado com outras pessoas também. Então, nós temos à sua disposição, caso você queira, esse material com os 5 passos para que você possa estudar com mais calma na sua casa. Nós temos em formato PDF, um e-book, que você pode adquirir por R$10, ou nós temos o formato físico mesmo, né? Ele impresso, bonitinho, que você pode receber na sua casa com frete incluso por R$15. Então, se você desejar esse material de estudo, 5 passos para a libertação, você pode entrar em contato comigo e eu vou estar disponibilizando ou em formato digital, o e-book, ou nesse formato impresso. Espero que te abençoe como me abençoou, faça sentido para você como fez sentido para mim. Deus te abençoe e até o próximo projeto, próximo workshop, se essa for a vontade do Senhor.